voltamos com as nossas aulas. Como se fora já falado, os dois assuntos que repercutem nas nossas provas são ortografia e fonologia. Como fonologia já foi um assunto que já se fora batido dentro de sala de aula, né, na videoaula, a gente consequentemente vai dar jus agora ao lado de ortografia. Lembrando só uma coisa, o ponto de ortografia é um ponto mais sucinto, então não é uma aula que ela seja mais extensa ou então mais cansativa, tal como fora fonologia. Porém, essa aula é uma aula que é proveniente à prova, já que esta prova tem esse assunto. Porém, o assunto ortografia dentro da prova do supletivo de vocês, ele vai ser um assunto que vai repercutir no máximo em duas alternativas, tudo bem? Então as outras tantas é mais voltada à fonologia e essa de agora que a gente vai estar batendo com ortografia vai ser o lado menor e menos propício da prova de vocês. Então, consequentemente, vai ser mais fácil de atribuir uma ideia melhor do conceito de português, assim como também da sua nota em relação àquilo que chamamos de nota conceitual da língua portuguesa. Vamos começar. Aqui a gente bate primeiro com ortografia a questão do próprio tema, ortografia. O que é ortografia? Ortografia é o uso intencional das letras em relação à própria palavra. Como é que ela é escrita, como não é escrita e assim vai. Começamos logo com a letra H, que é a letra que ela não tem som nenhum fonético. Não é à toa que quando falamos a respeito da letra H, repercutente dentro do nosso alfabeto, ela é uma letra cuja qual é sempre acoplada àquilo que chamamos de uma vogal. Exemplo na palavra Henrique. Henrique, o H ele vem anteposto ao E, porém o som desse H repercute-se à letra E, que é chamada de vogal por ter esse um tom mais aberto. No nosso slide nós temos assim, o H não tem valor sonoro quando aparece no início ou então no fim da palavra. Então esse aí é mais fácil, é mais propício e também nós já estamos bem cientes daquilo que é o seu trabalho dentro da nossa ortografia. Logo o segundo conceito vem com as letras K, W e Y. Essas letras hoje entraram no nosso alfabeto, uma vez que o novo acordo ortográfico se for incluso dentro da nossa língua portuguesa. Essas letras em especial, elas são letras que mais decifram palavras estrangeiras e nomes próprios estrangeiros. Em especial, como a gente vai ver aqui no slide, o exemplo de quilograma, que é o KG e que é usado em palavras estrangeiras, e o karaokê, que consequentemente também é utilizado como fonte dessas palavras que são de cunho estrangeiro. Já em nomes próprios estrangeiros também são utilizados. Lembrando que dentro do Brasil a gente também utiliza bastante nomes, né, de origem estrangeira, consequentemente trazendo para nós também essa desenvoltura da escrita com essas próprias letras. K, W e Y. O exemplo que a gente coloca no slide é o Lord Byron, consequentemente atribuído à nossa literatura romancesca. Vamos passar para a gente ver mais um. Lembrando, ortografia é uma coisa mais sucinta, ortografia é uma coisa mais rápida. A única coisa que devemos nos prender a ela, infelizmente, é a questão da decoreba, mas uma decoreba cuja qual seja utilizada como fonte propícia de entendimento e de estudo, até porque quem decora não sabe mais de nada, né? Agora quem estuda leva isso para a sua vida toda. Vamos passar para o slide. A gente tem aqui agora os empregos das letras E e I. No conceito passado de fonologia, vimos muitas vezes que o E e o I, eles têm codinomes totalmente diversos. O E é uma vogal porque ele se torna mais aberto mediante a fala, ao usufruto dessa fala quando sai da boca. E o I, ele tem o usufruto de ser chamado de semivogal, por ter a fonética menos favorável, mais fraca. Conceitualmente, quando falamos de ortografia, falamos da palavra com prefixo antes e o sufixo depois. Porém, o prefixo ele repercute mais nas letras E e na letra I. Como a gente tem assim, ó, as palavras com prefixo ante, antebraço, a gente não usa mais o I, como a gente pensava que usava. Usamos o E, antebraço, tudo junto. A palavra com prefixo anti, já este muda de E para semivogal I. Com esse, temos que separar com hífen, é o exemplo de anti-higiênico. Vamos fazer uma recapitulada, tá? Quando com E, vogal, eles ficam juntos, antebraço, como foi falado no exemplo. Já quando com semivogal, com I, ele é separado pelo hífen, consequentemente, anti
higiênico. Bem fácil, mais um slide passando. Quando falamos das letras O e U, mais uma vez falada, uma vogal por conta da sua força maior ao sair da boca e U como semivogal pela sua fraqueza na desenvoltura da voz. Quando utiliza-se ela, grava-se como palavras, mais uma vez. Tossir. Tossir é com O, porém se torna mais forte. Já a palavra com U, a gente tem cumbuca. O cumbuca, ele sai com maior força, porém o U, ele é mais resignado do que o O, porque o U trata-se de uma semivogal. Lembrando mais uma vez, quando grafada com O, tosse, mais forte, melhor sai da boca. Quando grafada com U, cumbuca, mesmo sendo forte, a gente tem que usar um tom mais propício da fonética, justamente porque a ideia do U, por ser uma semivogal, ela se torna um tom mais fraco, menos favorável. Lembraram disso? Vamos passar por mais um. A gente tem o emprego da letra G e J. São muitas as vezes que nos perdemos nessa grafia. Quando com G, quando com J, um belo bizu que a gente tem é porque a letra J geralmente é utilizada em palavras de origem tupi-guarani, até porque o Brasil ele fora conquistado perante não a história, mas consequentemente a nossa vivência em relação ao cunho de historiografia pessoal brasileira pelos índios. Quando chegaram os portugueses, aí sim eles tiveram o acúmulo daquela questão de colônia, né? E consequentemente trouxeram o Brasil para suas asas, fazendo com que a nossa língua hoje seja de fato a língua portuguesa. Mas voltando às letras G e J, como a gente tem aqui no slide, a letra G grafa-se para as palavras que terminam em agem, igem e ugem. Essas palavras em especial que tem essas terminações, elas são grafadas com G. Lembre-se, agem, igem, ugem. Exemplo, a palavra selvagem. Olha só o final. Agem. O agem escreveu-se com G, justamente porque ela tem a terminação que já se fora falada logo de começo. Logo depois a gente tem as palavras derivadas que já têm o G. Aí fica mais fácil, né? Quando a gente tem a palavra já grafada, as suas derivadas, que são aquelas palavras que dependem dessas, consequentemente também repercutem a ser escritas da mesma maneira. Exemplo, massagista, como vocês veem aqui, vem da palavra massagem. Massagem termina com agem, totalmente através da questão propícia, agem com G. Massagista, o gista também continua sendo grafado com G, propício da palavra massagem. Já grafadas com J são aquelas cujo qual tem origem tupi-guarani. O exemplo delas é a palavra genipapo. Olha só, genipapo. Mas Amanda, tem alguma conclusão para ser escrita com essa letra? Não. O único código que se tem é o código que falamos logo à frente com as palavras com G, mas as palavras com J, infelizmente, são aquelas que de fato a gente tem a origem tupi-guarani. Então, quando falamos de genipapo, uma palavra totalmente tupi-guarani, ela começa com J, genipapo. Já as derivadas das palavras que têm J também repercutem da mesma regra com a G. Se eu escrevi com G a primitiva, a derivada subsequentemente também tem a mesma ideia, a escrita do mesmo jeito. Aí a gente tem aqui granjeiro, que vem de granja. Granja com J, granjeiro com J também. Fácil, né? Dá pra gente tirar uma nota bem legal nessa prova. Vamos ver outra coisa. Outras letras que deixam a gente de cabelos em pé é a questão das letras X e CH. Os sons muito parecidos, os sons bastante eloquentes em relação àquilo que falamos, àquilo que dizemos ou escrevemos, mas que consequentemente deixam a gente a burros n'água em relação à nossa escrita. São escritos o X quando utiliza-se ditongo, depois de ditongo. Mas Amanda, esse ditongo é aberto ou fechado, como a gente viu em fonologia? Ele é um ditongo crescente ou ele é um ditongo decrescente? Ditongo, a regra ela é bem básica. Quando houver ditongo, união de duas letras que são vogais ou semivogais juntas, a escrita ela vem com X. O exemplo que a gente dá aqui é a palavra paixão. Olha a divisão de paixão. P-A-I, tracinho, X-A-O. Tem
ditongo antes e tem ditongo depois, ok? Grafam-se com CH as palavras de origem latina, francesa, espanhola, alemã e inglesa. Mais uma vez, voltando ao período de colonização, o Brasil tem a linguagem da ortografia e também da fonologia portuguesa, porque fomos colônia de Portugal, mas também somos derivantes de línguas totalmente voltadas à língua latina, à língua francesa, à língua espanhola, alemã e etc. E esse é um resíduo daquilo que fomos antes, né? Então são palavras escritas com CH, aquelas que são de origem latina. O exemplo, chapéu. Chapéu tem o som de X fonologicamente, como nós vimos em fonética, mas ela se escreve com CH, porque consequentemente deriva-se de uma palavra latina. Fácil mais uma vez. Consequentemente, a gente vem para as letras propícias, aquelas letras que muitas vezes a gente deixa de escrever as palavras por conta dos seus atributos que não são tão favoráveis, né, em relação àquilo que a gente sempre escreve. Ou se escreve com um S só, ou com SS, ou com C cedilha, ou então com XC e assim vai. E essas palavras são os empregos das letras C, C cedilha, S, SS, SC e também XC. Depois de ditongo, grafam-se com C ou com C cedilha. Exemplo, beiço. Se formos dividir a palavra beiço, vimos o ditongo antepostamente o C cedilha, I. Nos substantivos e adjetivos derivados de verbos terminados em der, dir, ti e mi. Olha uma regra que é muito legal. Já as outras não tem, mas consequentemente essa fica mais favorável. Nos adjetivos, aquilo que dá qualidade, derivados de verbos terminados em der, dir, tir e mi, eles são utilizados também o C e o C cedilha ou o SS. Admissão, consequentemente, admissão, o AD, missão é totalmente voltado ao SS, junto também de ditongo. Já por razões etnológicas, utilizamos o SC e o XC entre vogais. Por quê? Porque, consequentemente, o som dele sai melhor favorável e também a atribuição da fonética, para não dar cacofonia, fica melhor explícito. Então, o nome, como a gente tem aqui o verbo ascender, ele é prodígio disso que escrevemos com SC e XC na nossa ortografia. Consequentemente, passando disso, a gente vem para o emprego da letra Z, que é uma letra bastante conhecida, não com tantos atributos de erros para quem está escrevendo, mas consequentemente ela é repercutente de regra. E a regra fala: gravam-se com letra Z palavras que derivam abstratos derivados que já existem com a letra Z. O que são substantivos abstratos? Hoje a gente não tem aquele conceito total imposto do que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato, porque vai de crença também. Mas a ideia da abstração em relação a essas palavras que são escritas com Z é um condimento bastante prioritário. O exemplo, rapaz, rapazola. Consequentemente, deriva de rapaz e continua com a letra Z escrita dentro da nossa ortografia. Já os sufixos es e esa, formadores dos substantivos abstratos derivados dos adjetivos, consequentemente, também tem essa questão da letra Z sendo colocada como atributo total. Exemplo, o verbo hospitalizar, que termina com Z, ele vem da palavra hospital. Então, consequentemente, hospitalizar é mais uma palavra que se escreve com Z, ok? Consequentemente, a ideia que a gente tem dessa ortografia é uma ideia bastante clara, né? A ideia clara, a ideia bastante prática, até porque a nossa fonologia, a nossa ortografia não só é composta dessas regras. A gente tem inúmeras regras impostas a ela, mas como estamos falando da nossa prova, como estamos falando da nossa desenvoltura dentro da questão, né, da prova do supletivo, a gente pega só essas regras porque são essas regras que vão cair para vocês. Então, mais uma vez, uma boa prova para todos, consequentemente, uma boa conduta em relação à escolha das alternativas, que dê tudo certo, até porque tudo, ó, tá melzinho na chupeta. Ser fera, ser líder. Acompanha as nossas aulas através do site, tá? Obrigada!